consegue me visualizar um pouco maior. Bom, primeira coisa é em relação às notas de vocês. Durante a semana eu vou lançar a nota de vocês com os comentários do que vocês acertaram ou erraram lá pelo Class. Depois que eu fizer isso, é que eu vou jogar no sistema, né? Então, no CIGA vai demorar mais tempo para chegar do que vai chegar no Class. No Class vai chegar primeiro, no CIGA depois. Quem não está na turma com o meu nome, pode demorar um pouquinho mais ainda, porque eu vou ter que passar essas notas para a Amélia, para que ela implante. E já tem outra dificuldade, porque aí eu não tenho acesso direto ao CIGA para colocar a nota dessas pessoas que de repente não tiverem na turma. Antes de mais nada, né, a gente terminou tendo 2 sextas-feiras sem aula, então tá bem, a gente quase se esqueceu que existia a disciplina, né, mas aí a gente tem que dar continuidade, e a ideia é que a gente comece um assunto novo hoje. O que é que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar a partir de hoje perspectivas. Então, basicamente a gente até agora viu algumas coisas básicas, tipo sistema de projeção, alguns conceitos iniciais, algumas discussões bem genéricas, mas aqui na prática mesmo a gente trabalhou foi a partir de vistas ortográficas, né? Ou seja, o desenho bidimensional. E agora a gente começa a trabalhar com as perspectivas. Vamos trabalhar primeiro com as perspectivas cavaleiras, a gente começa a trabalhar hoje com perspectiva cavaleira, e em seguida a gente vai trabalhar com perspectivas isométricas, tá? Uma vez que a gente tenha visto perspectiva cavaleira, perspectiva isométrica e vistas ortográficas, a gente vai ter visto o básico. E a partir daí, a gente vai ver cortes e seções, e a gente vai ver a parte de normativas de representação, ou seja, a caligrafia técnica, como botar em prancha, qual formato de prancha, etc. e tal. Tá? E, basicamente, o nosso conteúdo do semestre é esse. Alguma dúvida até aí? Não? Beleza. Então, vamos começar o seguinte. Eu, como não tenho um quadro, né, eu vou usar com vocês o SketchUp. SketchUp não, o AutoCAD, como se fosse o quadro. Percebam, o que é, na prática, uma perspectiva? Né? Vamos chegar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar o software, então? Não, o senhor cancelou a apresentação. Ah, boa, Reginaldo. Assim fica difícil mesmo. Sem compartilhar a tela é difícil. Chegou agora aí para vocês? Sim. Sim. Assim. Pronto. Eu vou criar aqui uma peça aleatória, tá? Só para poder a gente começar as discussões. Eu vou criar uma peça. Essa peça vai ter 2 unidades aqui. Vai ter 2 unidades aqui. Vai ter 2 unidades aqui. Então, é basicamente um cubo. Se bem que eu peguei alguma medida errada ali, viu? Um lado mais alto do que o outro. E vamos supor que eu tenho isso daqui. Um cubozinho aqui, aproximadamente. Vou pegar esse cubo e eu vou fazer alguns recortes, tá?
Vamos supor que eu tenho essa peça aqui. Certo? Essa está fácil de todo mundo visualizar. É basicamente um cubo em que eu arranquei um pedaço aqui e arranquei uma coisa como uma rampa do lado de cá. Tá? Vamos imaginar que essa imagem nos seja apresentada em uma perspectiva. Tá? Aqui a gente só tem a possibilidade de ter a perspectiva de 3 pontos de fuga ou de paralela. A paralela, na realidade, vai nos dar a isométrica. Tá? Essa não é a que a gente vai trabalhar por enquanto. Perceba, o que é que a gente tem aqui? Ó? Aqui a gente tem 3 faces ao mesmo tempo. A gente tem a vista frontal, essa. A gente tem a lateral direita, que é essa. E a gente tem a superior. Concordam? Está claro para vocês, Sim, tá? sim, sim. Sim. Se eu virar ele para cá, eu tenho outras 3 faces. Eu posso ter a frontal, a superior e a esquerda. Se eu virasse ele assim, eu conseguiria ter 3 vistas também. Frontal, inferior e esquerda. Eu também podia virar ele para cá. Ó. Eu teria frontal, inferior e direita. E eu ainda podia girar ele para cá. Teria posterior, superior e direita, posterior, superior e esquerda, inferior, posterior e esquerda, inferior, posterior e direita. Vocês estão vendo que, independente do ângulo que eu coloco, o que na prática me interessa é que eu tenho 3 vistas daquelas que vocês fizeram, ou seja, 3 vistas ortográficas, ao mesmo tempo. Beleza, meu povo? Então, em perspectiva, seja cavaleira, seja isométrica, a primeira coisa que vocês devem manter em mente é isso. A gente terá 3 vistas ao mesmo tempo. Qual é a diferença entre a isométrica e a cavaleira? Se vocês olharem a isométrica, todas as superfícies, ou seja, os 3 lados, seja o frontal, seja o superior, seja o direito, eles têm algum grau de inclinação. Nenhum deles é uma vista ortográfica, concordam? Sim. A perspectiva cavaleira, a diferença vai ser que uma das faces será uma vista ortográfica e as outras 2 serão inclinadas. Vamos entender. Imagina que eu fizesse um cubo. Se eu estivesse fazendo um cubo, de lado 1. Em perspectiva cavaleira, eu construiria uma das faces como sendo uma vista plana. Então, ó, aquele dali que a gente fez, a gente tinha 2 unidades, a gente tinha 2 unidades de altura, e aí eu pego 2 outras faces e inclino. Essa inclinação será em um dos 3 ângulos que vocês têm nos esquadros. 30, 45 ou 60 graus. Então, por exemplo, eu farei aqui esse seria meu cubo, considerando um ângulo de 30 graus. Tá? Não está configurada aqui a escala de texto, então está aparecendo enorme o número 30 graus. Então, vocês estão vendo que aí monta 30 graus? Sim. Show de bola. Eu poderia montar também ela a 45 graus. Tá?
as linhas inclinadas. E eu teria agora um ângulo de 45 graus. Ou eu poderia também fazer isso, mas agora utilizando um ângulo de 60 graus. Aqui que eu acho que eu fiz com essa daqui que eu fiz com a medida errada. Então, essa perspectiva seria a perspectiva de um cubo em cavaleira, considerando 30, 45 ou 60 graus. Até aí, tá claro isso, povo? Ah, sim, professor. Tá. Show. Se eu tivesse uma isométrica, o que aconteceria? A isométrica a gente faz ele, né? A geração de vocês não é tão velha quanto a minha, mas vocês conhecem o Cebolinha. Começa fazendo como se fosse o cabelo do Cebolinha. Começa fazendo assim. A gente monta o desenho como se fosse o cabelinho do Cebolinha. E a partir daqui, a gente monta o cubo. Veja que eu estou jogando igual para um lado e para o outro. Daí vem o nome de isométrico. Medidas iguais. Sacaram a diferença? Então, ó, a perspectiva isométrica, ela tanto inclina de um lado, quanto inclina do outro. Daí o nome isométrica. A cavaleira, tá? Ela inclina somente para um lado. Quer dizer que isso daqui, ó, seria uma das superfícies, ela é vista como sendo uma vista plana, uma vista ortográfica, semelhante a essa que vocês estão fazendo, que vocês fizeram até agora. Certo? Agora, professor, ela sempre é inclinada para esse lado? Não. Veja que isso daqui é aquilo que eu expliquei para vocês. Eu poderia, por exemplo, fazer isso daqui ao contrário. Estão vendo agora o que aconteceu? Ó, por exemplo, vamos colocar aqui um texto. Como está construído aqui?
Nesse caso aqui, eu tenho uma frontal. Aqui. Uma superior. Tenho aqui a lateral direita. Concordam? Tenho aqui o que seria a vista frontal, a superior e a direita. Nesse caso daqui, ó, eu tenho a frontal, mas ao invés de eu ter a superior, eu coloquei aqui a inferior. E, em vez de ter a direita, eu coloquei aqui a esquerda. Sacaram? Ou Sim, não? professor. É meio complicado, viu? Mas dá para entender, sim. Então, isso daqui é exatamente aquela lógica que eu estava mostrando para vocês. Ó. De repente, você ter uma vista frontal, superior e direita, ou você ter a frontal, inferior e esquerda. Certo? Vou colocar aqui como sendo perspectiva mesmo. Tá? Então, veja que, na realidade, sempre que você está olhando uma perspectiva, você verá 3 lados, no máximo. Aqui, por exemplo, ó, eu deixei de ver a frente e estou vendo o fundo agora. Deixei de ver a direita e estou vendo a esquerda. Deixei de ver o fundo e vou ver a frente. Tá? Então, você sempre verá ou a superior ou a inferior. Ou a direita ou a esquerda. Ou frente ou fundo. E aí, se vocês olharem aqui agora, vocês entendem esse exemplo. Deixa eu dar uma sugestão. Alguém dá um print aí na tela, do jeito que está. Salva essa imagem aí, bota ela com um nome, salva, e depois vocês compartilham entre vocês. Tá? Então, primeira questão é essa. A gente primeiro tem que entender a diferença entre cavaleiras, aqui, e isométrica. Primeira coisa que a gente entende é isso. Diferença entre cavaleira e isométrica. Entendemos diferença entre cavaleira e isométrica? Agora a gente vai entender a diferença dos ângulos. Então, $45 ou 60 graus. Até aí, beleza, povo? Sim, professor. Sim. Show. Vou apagar esse aqui, porque esse aqui não nos interessa mais. Primeira coisa, entendemos a diferença de cavaleira para isométrica, entendemos que a gente pode trabalhar com 3 ângulos diferentes. A terceira coisa é a gente saber que não necessariamente esse ângulo acontece para o lado de cá. Ele pode acontecer para o lado de cá, ele pode acontecer para cá, qualquer lado que você queira. Certo? Bom, feito isso, vocês percebem alguma coisa estranha nesse desenho ou não? As medidas parecem que estão simétricas. Não. Não parece simétrico, né? Quem me respondeu isso? Luana. Pois é, Luana. E isso realmente, essa sensação, ela tem que ser corrigida. Veja, eu vou usar a ferramenta aqui chamada de distância. Eu vou clicar de um ponto ao outro e na tela vai aparecer a distância. 2 unidades, tá vendo? Para cima também tem 2 unidades. E acreditem, a profundidade é de 2, tá vendo? Ó? A sensação que você tem não é que ele é mais profundo do que a frente? Sim.
Então, exatamente por acontecer isso é uma ilusão óptica. Porém, no entanto, isso não é uma verdade. É tanto que se você coloca aqui, você consegue perceber várias medidas coincidentes. E a gente trabalha uma coisa chamada coeficiente de deformação. O que é o coeficiente de deformação? O coeficiente de deformação é um cálculo que você irá fazer para corrigir essa ilusão. Ó, só regular isso aqui. Vou colocar aqui, aí depois vocês vão dar outro print. Sim. Dê outro print aí dessa tela e salve isso aí de novo agora com outro nome que eu vou explicar. Veja, o que vai acontecer é o seguinte, a gente vai calcular esse coeficiente de deformação segundo esses princípios aí. Quando você está trabalhando com 30 graus, você vai ter uma medida X, e essa medida X vai ser subtraído um terço dela. Se você está a 45 graus, você vai subtrair a metade da medida. E se você está a 60 graus, você vai subtrair 2/3 da medida. Vamos lá, então, para a gente entender o que é que acontece de fato aqui. A gente vai copiar essas imagens aqui e a gente vai ter elas antes e depois da deformação. Então, bora lá. A medida que a gente está trabalhando é 2 unidades, correto? Sim. Sim. Se a gente tem 2 unidades e a gente está trabalhando a 30 graus, eu vou reduzir as suas linhas de profundidade em 1/3. 2 menos 1/3 de 2 dá quanto? Seria 1,3333, não é isso? É isso mesmo? É. Então, o que é que acontece? Ao invés de eu usar nessas linhas aqui, ó, o que sofre a deformação são somente as linhas inclinadas. Tá? Então, eu reduziria essas medidas 1/3 delas. 1/3 de 2 é 0,66. Então, eu ficaria com 1,33. Quando eu fosse medir, ao invés de eu usar 2, eu usaria 1,33. Isso daqui não existiria. Aí, beleza? Vocês estão vendo que agora deu uma sensação de simetria? Sim. Agora não dá uma sensação de que está certo, né? Olha quando a gente compara em cima e embaixo.
A mesma coisa a gente vai fazer para 45 graus. Se a gente tem 45 graus, novamente, somente as linhas inclinadas sofrem deformação, a gente terá a metade da medida. Então, em vez de ter 2, eu terei 1. E aqui, se eu estivesse trabalhando a 60 graus, eu subtrairia 2/3, ou seja, eu tiraria 1,33, sobraria só 0,66, aproximadamente. Então, teria que ter alguma coisa como agora a gente tem novamente, dei um print aí da tela. Então, ó, o que a gente precisa fazer é exatamente isso. Calcular nossa deformação de acordo com o ângulo que a gente escolheu. Então, se eu tenho 30 graus, eu vou tirar 1/3 da medida. Se eu tenho 45 graus, eu vou tirar metade da medida. E se eu tenho 60 graus, eu vou tirar 2/3 da medida. E isso, meu povo, é uma coisa simples de entender quando a gente faz uma seguinte analogia. Deixa eu pegar aqui a câmera, deixa eu tirar esse filtro. E vamos supor, por exemplo, que eu mostre para vocês aqui um livro. Aqui um livro. Se você olhar esse livro aqui de um ângulo menor, você vai ver ele bem comprido. Mas perceba que à medida que esse ângulo vai acentuando, essa lombada vai ficando cada vez menor para você ver. Tá vendo? A lombada cada vez fica menor, até que você vai ver o livro de topo e você não vê mais a lateral. Então, ó, se você tem 30 graus, você tem um ângulo mais baixo, você vê isso maior. Se você passa a trabalhar com um ângulo como 45 graus, ele já fica menos visível. Se você trabalha com uma coisa mais próxima de 60 graus, ele fica ainda menos. Então, essas medidas, elas estão relacionadas exatamente a esse efeito de deformação óptica que naturalmente acontece. Tá? Por isso que calcula-se o coeficiente de deformação. Na isométrica, não existe isso. Tá? A cavaleira existe. Então, recapitulando, vimos a diferença entre isométrica e cavaleira. Vimos que elas podem ser feitas a 30, 45 ou 60 graus. Vimos também que para que lado você puxa é indiferente. O que caracteriza ela é que a gente tem uma face como vista plana, chapada, e outras duas faces que aparecem inclinadas. Percebemos que isso aqui gera um efeito de deformação que é aparentemente incômodo. Para corrigir isso, a gente trabalha exatamente com o coeficiente de deformação, considerando uma redução de 1/3, meio ou 2/3 da medida. E aí, a gente tem aqui como resultado essas imagens exatamente dessa maneira. Eu poderia, por exemplo, ó, vamos aplicar aqui umas achuras, só para dar um efeito de volume mais interessante. Vamos supor, por exemplo, que eu pegasse isso aqui, deixasse um cinza mais escuro, um cinza médio. Aí a gente consegue perceber um pouco melhor esse volume.
Isso aqui, para quem tem enxaqueca, é uma beleza, porque quando você olha, você fica vendo, às vezes, ele indo para frente, indo para trás, indo para frente, indo para trás, né? Realmente ele gera esse efeito de ilusão ótima. Então, às vezes, a gente vê o branco vindo para frente, às vezes a gente vê o branco indo para trás, e a gente fica na dúvida se, na realidade, isso é uma coisa, uma cantoneira lá para dentro, ou se, na realidade, isso é uma peça que está vindo aqui para fora. Mas aí, quando você trabalha essa deformação, você tem essa sensação de harmonia maior, tá? Beleza, professor, até aí a gente entendeu. Mas a pergunta agora é, e o que é que a gente faz? Como a gente desenha na prática? Até aí está tudo claro, meu povo? Sim, sim, tranquilo. Tranquilo? Agora vamos escolher, por exemplo, 30 graus. Eu vou pegar aqui meu cubo de 30 graus, eu vou colocar ele aqui ao lado. Via de regra, quando você tem um objeto como esse daqui, em que você tem coisas que são inclinadas e coisas recortadas, você vai precisar, naturalmente, de um sólido inicial. Veja, quando eu construí isso daqui, como foi que eu construí? Eu não primeiro fiz o cubo, depois eu arranquei os pedaços. Usem essa Sim. mesma lógica na hora de fazer o desenho. Vocês primeiro vão desenhar o que seria o cubo e depois vocês vão arrancar os pedaços dele. Por exemplo, essa linha aqui, ela tem meio de altura. Eu vou lá, eu agora vou pegar uma caneta mais grossa, vou mudar de cor para simular uma caneta mais grossa. E eu vou fazer aqui meio. Aqui na frente, ele tinha também um meio, meio, meio. Ele tinha, não. Aqui tinha um. Vamos considerar aqui, deixa eu ver. Aqui ele tem 75. E aqui tem alguma coisa com 50. Sobrou 25, melhor 40. Uma coisa com 25. Tá. Considerar 25. Aqui ele tem 25. Então, ó, perceba. A primeira coisa que eu fiz foi, eu construí essa linha daqui, ó. Vocês estão vendo essa linha aqui azul? Foi a linha que eu construí aqui. Perfeitamente. Aqui. Aí agora eu vou construir a outra linha, que é de 25. Ponto 25. Aqui. Construir agora essa linha. A altura será o resto. Então, vou subir a altura aqui. Beleza? Aqui eu tenho 50. Então, chegar aqui, vou fazer uma linha de 50. Esse pedacinho aqui. E agora eu vou construir esse aqui descendo. Esse aqui descendo deve ter alguma coisa como 1,25. Vamos conferir. 85. Vamos considerar como sendo um número redondo. Então, vou descer aqui 1. Uma unidade. Vão acompanhando aí, tá? Vou fazer esse outro agora que tem meio. Então, meio. Vou subir o 1 de volta. Essa daqui, essa e essa estão feitas. Só vou cobrir. Essa e essa. Percebam que essa superfície aqui, ó, que eu construí, é a vista frontal. Vocês concordam? E vocês Sim. estão vendo que ela foi feita toda chapada, como vista ortográfica. Foi exatamente isso daqui que foi feito. Agora, a gente começa a calcular as outras coisas.
Vamos calcular agora, vamos colocar agora aqui essa face. Vamos ver quanto tem essa profundidade. Essa profundidade, ela tem 1. Só que nossa profundidade, ele tem 1 ou não? Não, porque não reduziu? Reduziu. Então, a gente passa a ter exatamente a metade dela, né? Na metade não, na realidade, sim, o coeficiente que a gente aplica é um coeficiente de retirar 1/3, mas a gente poderia até pegar graficamente. Como 1 é a medida de 2, se eu simplesmente pegar o ponto médio aqui e subir, dá. Né? Na prática, eu tenho uma linha de 0,66 alguma coisa. E essa minha linha aqui vai subir até aqui em cima. Até aí, beleza? Esse contorno aqui, ó, ele já existe. Então, agora, o que eu fiz daí foi a minha lateral. Minha lateral. Tranquilo, povo? Sim. Sim, professor. Show de bola. E agora, falta eu fazer a minha superior. Minha superior diz que eu tenho meio de profundidade. Meio de profundidade retirado 1/3, muitas vezes vocês vão ter que calcular, né? Eu vou fazer de uma maneira mais fácil. Como é meio, eu sei que é 1/4 da medida, eu vou puxar por aqui. Professor, mas quando a gente for fazer, a gente pode usar essa sua ideia ou tem que calcular mesmo? Se graficamente você conseguir fazer, pode utilizar. Não só pode, como deve. Nesse caso aqui, porque por coincidência está dando a metade da metade, aí fica um exemplo fácil de fazer, entendeu? Então, ó, eu desenhei essa partezinha recuada, ou seja, essas 3 linhas, certo? Vou desenhar essa linha inclinada, que eu não preciso calcular ela, é só sair desse ponto para aquele ponto. Então, aqui, ó, eu já tenho os 2 pontos. Eu vou literalmente ligar de um ponto a outro. E o resto é só o contorno da figura. Agora, ó, vamos apagar aqui. Vocês estão vendo que a minha perspectiva está praticamente pronta. Eu errei alguma coisa aqui, a linha ficou fora do lugar. E agora vamos fazer o seguinte. Vamos apagar essas linhas brancas que eu usei em linha de construção. Como se eu tivesse apagado o grafite fininho. Vocês estão vendo que o sólido está quase fechado? Aí agora, meu povo, só falta eu completar as linhas que faltaram. E essas linhas eu não preciso medir elas. Eu farei elas simplesmente por paralelismo. Percebam. Está faltando uma linha aqui. Agora sim, tá vendo? Falta uma linha aqui. Falta. Posso fazer uma paralela aqui, ó. Uma linha aqui. E falta uma linha aqui.
A perspectiva está pronta. Então, ó, essa imagem daí mostra a minha perspectiva cavaleira a 30 graus dessa peça daqui que a gente bolou. Dúvidas? Nenhuma. Bem simples. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Show. Aí o que, que a gente vai fazer agora? Para a gente não quebrar a cabeça repensando uma forma, vamos aproveitar uma forma que a gente já conheça. Vamos pegar a forma que todo mundo fez para a prova e vamos tentar fazer uma perspectiva cavaleira daquela forma. Misericórdia. Amém. Calma, professor, pelo amor de Deus. Pode ser qualquer ângulo que você quiser. 30, 45 ou 60. Vou dar uma dica. É muito mais fácil, nesse momento, fazer um de 45 graus, porque 45 graus é a medida, é metade da medida, então não precisa ficar quebrando a cabeça em conta. Tá? Então, você faz de 30 ou de 60 se quiser. A minha sugestão é, como é a primeira perspectiva que vocês vão fazer, faria a 45 graus. Tá? E aí vocês escolhem o que é que vocês querem colocar. Se vocês querem colocar na frente a frente, ou se vocês querem colocar na frente uma lateral, e aí vocês escolhem uma posição para elas. Vamos tentar fazer. Vamos tentar fazer. Eu vou aqui afastar de novo. Vou pedir para vocês darem um último print aqui na tela. Tá? Porque isso aí fica depois para vocês tirarem dúvidas entre vocês aí, olhando como eram ou não os desenhos. E agora... Você pode tirar um pouco do zoom, que está cortando em cima. Posso. E às vezes ele fica assim, ou é de mais ou é de menos. Aí a gente faz. No caso, o senhor vai querer do mesmo jeito, né? Com as 3 vistas, em uma só. Eu quero só uma peça dessa. Só quero uma peça perspectiva com as 3 montada. vistas, né? E essa perspectiva, ela tem 3 faces e vocês vão escolher para que lado vocês querem olhar. Pronto, ok. Certo? E escolham também o ângulo. Vamos trabalhar? Mas é com a figura da prova? Com a figura da prova. Que é uma figura que vocês já fizeram tantas vezes que já está na memória a figura. Você já tem as medidas, já tem tudo dela. Eu vou parar de compartilhar aqui a tela. Vou deixar aqui a câmera fechada, o microfone fechado, mas como sempre, vou ficar aqui. E a ideia é fazer como a gente sempre fez. Faça esse rascunho, pode até ser de repente na mão livre, pode ser com um instrumento mais meio tortinho. O interessante é que vocês tentem chegar a algum resultado hoje, para naqueles últimos minutos de aula, a gente compartilhar o que vocês conseguiram fazer ou não. Paloma está tentando falar alguma coisa, mas está saindo tudo fragmentado, Paloma. Não estou conseguindo entender, não. Ou então ela esqueceu o microfone aberto. Bom, na dúvida, eu fechei o microfone dela. Se de repente ela precisar, ela dá um alô aqui para mim e eu abro de novo depois, tá bom? Vamos lá, meu povo, tentar fazer. Vou deixar aqui a câmera fechada, microfone fechado, mas eu estou aqui na mesa. Na hora que vocês precisarem de alguma coisa, vocês deem um sinal e aí vamos ter aí mais ou menos praticamente 1 hora para a gente trabalhar e tentem fazer alguma coisa. No final, a gente faz aquele mesmo esquema de vocês tirarem uma foto, abrir a câmera, enfim, para a gente ver o que está conseguindo fazer ou não. Tá bom? Simbora.
Professor, Oi. aí no caso a gente faz a parte da frente, reduz a lateral pela metade e liga os pontos, é? Basicamente sim, Luana. Certo. Lembre que tudo aquilo que tiver inclinado vai ser reduzido pela metade, Certo. tá? É para fazer o desenho com escala, professor? Não, Luana, precisa não. Você pode fazer por aproximação. O ideal é que, se conseguir, sim, faça com escala, tá? A gente vai ter um tempo razoável, daria para fazer, mas se você tiver com muita dificuldade, aí você faz sem escala por enquanto. De 125, é? Com escalímetro, no Não, caso? aí você pode trabalhar em escala mais redonda, 1 para 100. Certo. Fica mais fácil, porque como só é uma vista não, só é uma perspectiva, né? Aí fica mais fácil vocês montarem. Professor, no caso, a gente vai ter que tirar as fotos desse desenho e entregar. Eu imagino que o senhor vai abrir uma atividade no Não, não, Class. Giovanni, eu não vou abrir uma atividade hoje, não. Esse, como é o primeiro exercício, vai ser um exercício só para garantir que vocês estão entendendo o assunto. A partir da próxima aula, a gente vai ter uma peça nova, uma peça inédita, digamos assim, e aí sim, eu vou criar uma atividade, vocês vão voltar para aquele esquema normal. Mas hoje, como é assunto novo, é mais para vocês entenderem o raciocínio e consolidar na cabeça aí os procedimentos para fazer a perspectiva. Certo, certo. Obrigado. Ainda bem, professor, porque eu estou aqui tentando raciocinar como é que eu vou fazer. Então, Mas vai Reginaldo, fluir. Vai o, fluir. o ideal é fazer daquele jeito que eu disse para vocês. Tentem montar a peça. Peguem o comprimento total, a altura total e a largura total. E façam como se fosse uma caixinha de sapato. Aí, a partir dali, você começa a ir esculpindo a peça, daquele jeito que a gente fez. No caso, essa peça que a gente montou agora, ela era um cubo. Então, eu montei primeiro o cubo, depois eu fui esculpindo esse cubo. Mas no caso, a gente pode fazer esse cubo que o senhor fez, todo esculpido, ou tem que ser de alguma atividade anterior? Não, tem que ser o da prova, Giovanni. Ah, Mas certo, aí ok. aquele da prova, ele vai montar um prisma, né? Como se fosse uma caixa de sapato. Ele vai ter alguma coisa como uns 5 ou 6 de largura, uns 5 ou 6 de altura e alguma coisa como uns 15 de profundidade. Certo, certo. E Obrigado. aí você monta essa coisa como se fosse uma caixinha de sapato e aí a partir dali você começa a ir esculpindo ela. Tá bem, tá bem. Obrigado. Depois vocês vão ver que isso vai se tornar uma coisa mais automática. Aí vocês não vão precisar construir esse sólido básico para depois esculpir. Vocês já vão começar a montar ele direto como ele é.
Professor, Oi? no caso, na parte de cima, tem que diminuir pela metade também? Somente as linhas inclinadas. Aquilo que tiver em cima e na lateral inclinado será diminuído. A borda. Aproveitando a deixa de Luana aí, daqui a 10 minutinhos, pessoal, vamos dar uma olhada no que vocês conseguiram produzir, tá bom?
E aí, meu povo? Vamos dar uma olhada aí no que vocês conseguiram produzir? Professor, eu acho que eu consegui fazer, agora assim, não sei como. Eu só sei que eu comecei a desenhar, né? Apaguei e fui fazendo. Deixa eu mostrar aqui pro senhor. Mostra aí, Reginaldo. Eu vou entrar pelo celular. Aí, tá certo? Certo. Enquanto isso, o resto do pessoal, quem conseguiu alguma coisa? Conseguisse, Luana? O meu ficou desproporcional, professor. Eu consegui não. Certo. E tu, Joelma, conseguisse? Professor, eu estou tentando passar aqui para o computador para tentar mostrar ao senhor, mas ficou muito proporcional, não. O mais saiu de menos. Se entender Uma o coisa meio raciocínio, vai estar bom. estranha. Ó, Reginaldo aí. Se eu abrir a câmera, eu acho que o senhor não consegue ver, né? Eu tô conseguindo ver aqui pelo de Reginaldo. É porque ele está pelo WhatsApp. É porque ele estava no celular. Ficou só lá atrás, que aquele rasgo, né, que ficou um pouquinho torto. Aham. E a profundidade que eu acho que talvez você não tenha calculado a deformação toda. Não, não calculei porque eu não soube calcular. Pronto. Aí tá dando essa sensação de comprimento. É só isso e aquele rasgo que tem lá atrás, que ele ficou inclinado, tá vendo? Aham. Como se fosse de frente ele, quando na realidade ele acompanha a inclinação do resto. Pronto. Mas beleza. Quem mais? E tu, Giovanni? O senhor Ixi, parece que o povo todinho foi tomar café. E aí, meu povo? Só o Reginaldo mesmo? Mais ninguém? Vamos ver a Dilma. Não tem problema não. Camille conseguiu. O Max. Professor, foi porque eu acho que eu entendi errado. Eu pensava que era para fazer a vista frontal, tipo em perspectiva, e a lateral e a superior em ângulo, entendeu? Aí por isso ficou todo estranho. Deixar o senhor Certo. aí, deixar o pessoal aí mostrar como é que faz. Tá. vai me mostrar. Professor, eu vou tentar apresentar aqui para ver se o senhor. Vamos embora, Joelma. Camille não conseguiu, né? Deu para ver aí alguma coisa, professor? Deu para ver bem rapidinho. Tá vendo agora? Tô vendo. Ficou todo troncho. Eu fiz, no caso, olhando a direita daquele desenho. Uhum. Não sei se era isso.
O problema só aí, Joelma, é porque você inclinou tanto para um lado quanto para o outro. Por exemplo, tá vendo aí onde você botou o F? Uhum. Se você olhar, você fez como se fosse uma espécie de funil. Você consegue ver uma lateral e a outra também, quando na realidade era para ser uma paralela à outra. Então ia ter um lado que você não ia conseguir visualizar. Então, no caso, o lado, vamos supor, o lado direito de quem está olhando não apareceria. É isso? Eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu fazer aqui. Ó. Não, volta lá rapidinho. Vou parar aqui. Não, volta lá. Isso, pronto. Eu vou dar um print da sua tela. Vou abrir aqui o Paint, aí você pode parar de compartilhar aí. E agora eu vou compartilhar com vocês. Ó, estou querendo dizer isso aqui, ó. Isso é uma coisa que acontece muito no começo, tá? Isso é um erro bem comum. Perceba que você inclinou aqui assim, não foi isso? Foi. Conseguindo visualizar? Estou. Deixa eu deixar um pouquinho mais grosso aqui. E deixa eu ampliar um pouquinho. Pronto. Ó. Você fez aqui a primeira inclinação para o lado de cá. Então, todo o resto tem que inclinar para o mesmo lado. Isso aqui tinha que vir para cá. E isso daqui tinha que vir para cá. Ixi, saiu quase tudo. Espera aí. Percebeu? Sim. Aí, ó. Isso viria para cá e para cá. Então, assim, você inclinou um para um lado, outro para o outro. Isso é uma coisa que acontece um bocado no começo. A mesma coisa aqui embaixo. Você viria e aí, ó, você teria aquela mesma inclinação lá. E aqui, você viria com ele plano. Esse aqui está correto. Está correto. E isso aqui viria e se esconderia ali atrás. Essa parte aqui ficaria invisível. Essa parte aqui está certo. E aqui estaria assim. Então, se a gente diminuísse, ó, o resultado seria esse. Ó. Você viu? Entendi. Vou tentar aqui para corrigir. Então, ó, vou pegar aqui as cores. Essa linha, essa, e essa, todas têm a mesma direção, que são as inclinadas. O resto é paralela ou perpendicular, tá? Ou seja, verticais, tá aqui que eu estou marcando de verde, ó. Tudo vertical, tudo a 90 graus, ou horizontais. Horizontais aqui que eu vou marcar com esse lilás. Horizontal, 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 horizontal e horizontal. Então, se a gente olhar bem, a gente só tem 3 tipos de linha. Verticais, horizontais e inclinada. E as inclinadas são todas paralelas entre si, ó. Essa, tudo paralelo. Certo? Tá certo. Ajudou em alguma coisa? Ajudou um bocado, porque foram milhões de linhas que eu fiz e apagava e botava outra linha e lá vai, e só consegui chegar até ali. Bacana. Oi, Camille.
Professor, Oi. o que não está inclinado, a gente mantém, é isso? Aqui, ó. Tudo que está inclinado está sempre com a mesma inclinação, tá vendo? Ó? E é onde a gente calcula a medida sendo deformada. O senhor não está Professor, o senhor não está Não tá compartilhando a vendo tela, isso. não. Então, ó, a gente tem, ó, verticais. Porque eu, desculpa, eu acho que eu não estou compartilhando, né? Ah, não. Ah, não. Ó, deixa eu te explicar melhor, Camila. Vou voltar aqui, ó. Na prática, a gente tem linhas verticais, são essas três que eu marquei aí, tá vendo? Ó, 3 verticais. A gente tem horizontais. São essas. E a gente tem as linhas inclinadas, que são exatamente aquelas que a gente vai calcular a deformação. Mas percebam que todas elas estão com o mesmo ângulo e a mesma direção, tá vendo? Então, basicamente, a gente tem somente 3 tipos de linha. Linhas horizontais, linhas verticais, e uma inclinação que será 30, 45 ou 60. Certo? Se a gente olhar aqui essa peça, a gente vai ver exatamente essa lógica. Está sempre tudo indo para o mesmo lado. Tudo mesmo ângulo. Ou as verticais, ou as horizontais. O senhor pode explicar essa divisão que eu não entendi? Assim, essa divisão. É. Essa divisão aqui de quanto a gente diminui a medida. Isso. Pronto. A gente pega essa medida aqui. Se ela tiver a 30 graus, a gente vai subtrair 1/3 dela. Ou seja, se essa medida aqui é x, eu terei menos 1/3 dela. Então, se ela fosse 1 metro, ao invés de desenhar ela com 1 metro, eu desenharia ela com 0,66666. Porque 1/3 de 1 subtraído dá 0,666. Se eu estiver trabalhando essa linha a 45 graus, eu vou subtrair a metade dela. Então, se ela fosse 1 metro, eu desenharia ela com meio metro. E quando eu estou a 60 graus, eu retiro 2/3 da medida. Então, se essa linha aqui tivesse 1 metro, eu desenharia ela com 0,33. É tanto que, se você olhar aqui, quanto maior o ângulo, mais você vai subtrair. Termina ficando menor. Olha como fica pequenininho aqui. Quanto menor o ângulo, menos você subtrai. Então, fica maior. Tudo? E aí, povo, deu para entender agora? Não. Professor, me tirou uma dúvida. Diz. Eu vou te mostrar meu desenho e você me fala onde é que tá errado, porque para mim ele tá desproporcional. Certo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que alguém tinha botado alguma coisa no chat. Beleza. Mostra aí para mim. Só um momento, tá? Tá, Luana.
Aí em cima mesmo. Essa linha aí, ó, que você botou o dedo em cima, põe lá de novo o dedo. Essa linha aí, ela deveria ser uma linha horizontal. Ela não deveria estar assim inclinada. Isso, deveria ser nesse sentido aí. E atrás dela também. Lá de trás, no final, é porque e essa que tem como se fosse um C lá atrás, ó. Isso, ela também deveria ser horizontal. Então, ó, para um pouquinho a câmera para eu dar um print. Volta lá rapidinho. Para a câmera rapidinho. Pronto, deu o print. Vou abrir aqui o... Aqui, ó. O que é que você deveria fazer? Deixa eu compartilhar agora com você. Ficou claro, mas dá para ver? Ficou, mas dá para ver. Ó. Dá para você ver aí? Tá bem clarinho, né? Tá bem clarinho. Mas aí, por exemplo, você desenhou aqui assim, ó, o quadrado na frente certinho. Aí você puxou isso aqui inclinado certinho também. Aí saiu com essa coisa como uma rampa. Só que aqui em cima você fez ele assim, ó. Né? Isso. Aí, na realidade, aqui em cima, ele seria assim. E aí você teria de novo inclinado. E aqui de novo seria paralelo. Você desceria aqui reto. E fecharia aqui. E aqui descia uma pontinha. Sacou? Ah, entendi. Obrigada. Beleza. Então, meu povo, por hoje é isso. Vamos parar aqui já. Durante o fim de semana, tentem desenhar alguma coisa em perspectiva cavaleira. Pode ser qualquer objeto, mesmo que vocês tiverem em cima da mesa. E durante a semana, vocês ficam aguardando